Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Vamos conversar agora a respeito do cientista político, uma especialização do cientista social. E está aqui para conversar com a gente o Pedro Fassoni Arruda, que é bacharel em Direito, mestre em Ciências Sociais pela Unesp e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor desta universidade e também coordenador do curso de Ciências Sociais. Eu agradeço a sua participação. Agradeço o convite por estar aqui. Que bom. Vamos iniciar então com uma situação inusitada, até engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Tem alguma coisa para contar para a gente? Algumas coisas engraçadas acontecem, né? Principalmente na conversa com aquelas pessoas que não sabem exatamente o que faz um cientista político. Inclusive, alguns chegam a achar que a gente tem alguma atuação política, e não necessariamente, né? Então, o cientista político é aquela pessoa que se especializa no estudo, na pesquisa sobre partidos políticos, relações de poder, então, governo. Não necessariamente para ingressar na carreira política. E algumas pessoas, né, perguntam, mas você é político? Está pensando em legislar em causa própria, fazer alguma coisa? Enfim, então cria-se essa confusão, né, entre o pesquisador acadêmico de um lado e o objeto do nosso estudo, que é o político de profissão. Então, não forma o político, o vereador, o governador, o presidente. Não é esse o objetivo do curso. A quase totalidade deles não passaram por um curso como esse, de ciências sociais. Então, o que faz um cientista político? Você estava começando a falar, vamos esmiuçar. Bom, o cientista político, ele tem como objeto dos seus estudos a atuação política de uma maneira geral, que diz respeito não apenas às instituições, mas também movimentos sociais, por exemplo, questões não governamentais. Então, nós estudamos e pesquisamos partidos políticos, eleições, formas e regimes de governo, tem a teoria política clássica, contemporânea, a política comparada, a política brasileira, internacional, enfim. Então, assim como também nós podemos fazer estudos e ministrar aulas, enfim, sobre movimentos sociais, sobre lutas de grupos, feminista, negro, ambientalista, quilombola, LGBT, né, questões mais atuais, inclusive ligadas aos chamados novos movimentos sociais. Então é basicamente isso, essas questões aí que o cientista político se preocupa. Mas o cientista político é um profissional, é uma profissão? Sim, é uma profissão. Qual seria o objeto? O objeto de estudo são esses. É o estudo. Mas o cientista político ele pode trabalhar como professor, seguir uma carreira acadêmica, como é o meu caso. A gente faz mestrado, doutorado, né, uma pós-graduação em estrito sensu, voltada exclusivamente aí para a carreira acadêmica, mas tem também outras formas de atuação, por exemplo, trabalhar em organizações não governamentais, sindicatos, partidos políticos, prestar consultoria, trabalhar com pesquisas eleitorais. Então, existe um campo muito grande de atuação para o cientista político. Quer dizer, existe emprego? Existe emprego, enfim, dentro da realidade que nós conhecemos, né? Enfim, assim como também tudo isso depende muito do contexto, da conjuntura. Se o país está passando por uma crise, também a gente não está imune ao que acontece na sociedade como um todo, né? Claro. E por que um sindicato, por exemplo, ou uma federação, contrata ou precisa de um cientista político? Bom, precisa porque faz levantamentos, estudos, precisa de um corpo técnico de consultoria, assessoria, enfim. Então, os sindicatos fazem também estudos, análises sobre conjuntura, né? Os sindicatos têm uma estrutura burocrática relativamente robusta, com publicações oficiais, tem também a questão do seu relacionamento com a sociedade, então precisa de um corpo técnico, assim como também, né, precisa, por exemplo, de
assessoria jurídica, contábil, também na questão do conhecimento político. Entendo. E que outras possibilidades profissionais existem? Um comentarista no rádio, na internet, na televisão. Sim. Ele também pode ser um cientista político? Sim, e está cada vez mais em evidência, né, o papel do cientista político. Nós somos a todo momento convidados para participar de mesas de debate, damos entrevista também nas emissoras de rádio, televisão, escrevemos artigos em jornais, ou seja, nós não ficamos apenas no ambiente acadêmico, mas também conversamos aí com a sociedade por meio desses órgãos de comunicação. Então, está cada vez mais frequente, inclusive, o cientista político ocupar esse espaço, entrevistas, enfim, até porque são pessoas que têm um conhecimento bem específico sobre esses assuntos. E como se forma um cientista político? Basta fazer um curso de ciências sociais, quer dizer, o curso de graduação, o bacharelado, é suficiente para que uma pessoa atue na área de ciência política? Sim. Não existe no Brasil um curso de graduação com especialização em ciência política. O que existem são cursos interdisciplinares, curso de ciências sociais, que inclui esses três grandes ramos, aí, que é a sociologia, a ciência política e a antropologia, e tem também estudos de algumas outras matérias, como economia, psicologia, entre outras, né? Geografia, história também. Direito, provavelmente? Não, direito não. Eu não conheço uma disciplina de direito na grade curricular de um curso de ciências sociais. Mas, enfim, também existe, como é uma área de fronteira, por exemplo, na ciência política, nós precisamos ter conhecimento do direito constitucional, que trata da organização dos poderes do Estado. Então, também necessariamente, não sendo estritamente constitucionalistas, mas é importante ter esse diálogo com outras áreas e, eventualmente, a gente também trata disso, inclusive na sala de aula. Mas, basicamente, o cientista político frequenta um curso de ciências sociais, e aí alguns resolvem se especializar, né, buscando algumas dessas áreas de concentração, ou a antropologia, a sociologia ou a ciência política. Geralmente, né, quem segue a carreira acadêmica já tem a possibilidade de continuar os seus estudos num curso interdisciplinar de ciências sociais, e algumas universidades no Brasil também oferecem um curso de mestrado e doutorado acadêmico na ciência política. E esse é um caminho, vamos dizer, esperado? É comum que as pessoas nessa área façam mestrado e doutorado? Sim, é um dos principais campos de atuação da pessoa que é formada em ciências sociais, né? Tem outras, evidentemente, por exemplo, a ciência política não é uma matéria que os alunos têm no ensino médio, por exemplo. Claro. A sociologia, sim. Então, alguns... Ou tinha, né? A nova lei... Né? Exato, que é eu lamento, inclusive, essa decisão. No entanto, a gente sabe que existem aulas de sociologia no ensino médio, as pessoas, então, fazem um curso de graduação em ciências sociais, também e bacharelado e licenciatura, que habilita a pessoa a ministrar aulas também para o ensino médio, fundamental, enfim, né? Já na ciência política, um dos principais campos de atuação é no nível superior, né? E também aquelas outras que eu mencionei, como a pesquisa, né, que pode ser feita tanto dentro quanto fora da academia. E quem é o aluno que faz essa trajetória e busca a ciência política dentro das ciências sociais? Você consegue dizer qual é o interesse dele? Cada caso traz uma especificidade, né? Então é evidente que algumas pessoas têm um interesse puramente acadêmico, de fazer pesquisas sobre alguns daqueles objetos de estudo que eu falei, outros também têm um interesse em ingressar na carreira política, e alguns inclusive chegam a lançar candidaturas para vereador, prefeito, deputado, enfim, né? Mas eles buscam basicamente esse conhecimento para entender a realidade brasileira. Então, eu até lamento que as pessoas tenham que
esperar ingressar numa universidade para ter estudos sobre isso, quando poderia ter muito antes, né? Eu acho que falta para uma grande parcela da população brasileira, pessoas que chegam até o ensino médio, por exemplo, não saberem, né, quais são, por exemplo, as competências do presidente da República, qual a diferença do papel de um deputado, de um senador, né, como que se relacionam os poderes de Estado, o legislativo com o executivo e o judiciário. Então falta um conhecimento mais detalhado sobre esses tipos de problemas. Eu lembro que eu tive isso na disciplina de geografia, no hoje chamado ensino fundamental, né? Era quando se falava um pouco disso, né? Sim, eu também me lembro, falava-se muito, né, nas aulas de geografia e também de história sobre regimes políticos, diferença entre socialismo e capitalismo, por exemplo, mas também não se aprofundava muito no estudo sobre a nossa própria realidade. Nunca chegava na nossa realidade, na verdade era isso. Isso era no tempo da ditadura, né? Então eu já também estudei na época da ditadura militar, tenho idade para isso, e tinham algumas outras disciplinas que tinham um caráter profundamente ideológico no sentido de legitimar aquele regime. Educação moral e cívica, organização social e política brasileira. E, infelizmente, nós temos um governo aí que pretende ressuscitar essas disciplinas. Como ele é um estudioso analista, ele sempre tem que ter uma perspectiva crítica aguçada. Não necessariamente crítico. Eu acho que pelo perfil das pessoas que estudam ciências sociais ou ciência política, a gente pode encontrar uma grande heterogeneidade, né? Se a gente pensar nas diferentes teorias ou doutrinas políticas, podemos encontrar tanto à esquerda quanto mais à direita no espectro político, desde aqueles que têm uma postura mais conservadora até aqueles que têm uma postura muito mais progressista, até mesmo radical, né? Mas mesmo no campo da esquerda existem muitas divergências entre aqueles que defendem teses reformistas e teses revolucionárias, por exemplo, né? Mas então é um curso que é bastante plural. Na ciência política, na universidade, nós estudamos todas essas correntes do pensamento político, o liberalismo na perspectiva de alguns teóricos clássicos, como John Locke, Montesquieu, Stuart Mill, Tocqueville. Podemos estudar também autores marxistas, né, como o próprio Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, anarquistas, enfim. Então tem uma pluralidade de ideias e o aluno tem condições, enfim, de fazer a sua própria escolha, inclusive. Definir sua Exato. linha de análise. A sua linha de análise e também as suas afinidades ideológicas, podemos dizer. Como na psicologia e em muitos outros cursos, né? Então tem diferentes correntes. Perspectivas né? que determinam uma prática diferenciada. Exatamente. E o mercado para cientista político, como é que você vê isso? Quer dizer, tem quem contrata, quem é o empregador, se houver empregador, como é que ele atua, como é que são mais ou menos os salários, como é que você vê isso? Tem, por exemplo, um cientista político que segue a carreira acadêmica, que é o meu caso, né? Eu me dedico exclusivamente à carreira acadêmica, é daqui que eu tiro todo o meu sustento, inclusive. Sim, aí você recebe como professor. Exato. Então, quer dizer, numa universidade como qualquer outro professor daquela instituição. Seja do curso de psicologia, administração, economia, história, enfim. Então, pode trabalhar numa universidade particular, pública, né? Se, por exemplo, uma universidade pública recebe aquele salário de professor universitário, concursado, enfim, né? E agora, já fora da academia, aquele que tem uma atuação mais voltada para o mercado, isso depende muito também da negociação, enfim, né? Então, pode ser um trabalho de curto prazo, prestar, por exemplo, assessoria parlamentar ou até mesmo trabalhar numa campanha eleitoral. Então, né, determina-se ali, por meio de um contrato, o valor, a remuneração que a pessoa recebe, né, terminada a campanha eleitoral, por exemplo, cessa esse vínculo ou pode até continuar a renová-lo por meio de uma assessoria, né? Então, isso varia muito de caso para caso. Mas em relação à quantidade de pessoas que se formam na área, as pessoas conseguem atuar na área?
Algumas sim, outras não. Então, também como em toda área de atuação, muitas pessoas acabam depois fazendo outras coisas, né? Eu, por exemplo, me formei em Direito, eu fui advogado, inclusive no século passado, trabalhei como advogado trabalhista e depois que eu fui estudar as Ciências Sociais, fazendo mestrado e doutorado, como você falou na apresentação. Pode acontecer o contrário também, alguém que se forma em Ciências Sociais e depois acaba, seja por desinteresse ou por falta de possibilidade, de uma dificuldade de colocação no mercado, seguindo outra área. Pode se tornar empresário, fazer outra faculdade, ou então fazer pesquisas na área da história, do serviço social, enfim. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas existe como eu falei, um leque muito amplo de oportunidade para quem é cientista político. E como foi essa sua passagem, né? Eu acho que vamos pegar agora a questão da escolha. Isso é interessante, quer dizer, você começa numa profissão claramente, pelo menos no olhar das pessoas, definida. Como é esta passagem, né? Quer dizer, é facilmente aceito num curso, numa pós-graduação em Ciências Sociais? E o conteúdo que cobram nas provas para entrar, como foi isso? No caso para a gente fazer um mestrado, tem que se submeter a um processo seletivo, tem prova, tem que apresentar, por exemplo, um projeto de pesquisa, se submeter a uma análise, enfim. Então a gente também tem que se dedicar bastante, a gente sabe como é difícil elaborar um projeto de pesquisa, né, fazer todo o levantamento bibliográfico, definir, né, um objetivo, o objeto de estudo, a metodologia, todas essas coisas. Mas, enfim, né, é uma concorrência que existe e a gente também, né, uma pessoa formada em Direito, por exemplo, tem também um certo conhecimento da política, da sociedade, também porque estuda isso no próprio curso de graduação. Então, também é possível alguém que seja formado, tem uma graduação numa área diferente, que faça pós-graduação em Ciências Sociais. Uma pessoa formada em Psicologia, em Direito, em História, Geografia, por exemplo, tem que se dedicar, evidentemente, né? E como foi esse seu processo? Imagino que no ensino médio você queria ser advogado. Não. Quando eu tinha 17 anos e terminei o ensino médio, eu tinha muitas dúvidas se eu faria ciências sociais, jornalismo, história, direito, porque a gente é muito novo, inclusive, né? Com 17 anos, enfim, a gente ainda não amadureceu o suficiente, então a gente acaba tomando uma decisão ali naquele momento, mas sabe que também podemos mudar e nos reinventar, inclusive, né? E eu gostava do curso de Direito, enfim, tem coisas muito interessantes, e pensava em ser ou advogado ou prestar um concurso para magistratura, ser um juiz do trabalho, já que o direito trabalhista... Ou estaria ameaçado, né? Porque a Justiça do Trabalho tende a sumir. Já o Ministério sumiu, fecharam, né? Estamos em fevereiro de 2019. Algo também que eu lamento dentro dessas contra-reformas do governo atual. Mas eu sempre me interessei pela questão social, inclusive como advogado trabalhista, eu trabalhava sempre do lado do empregado e não do patrão. Mas ligado a sindicatos, movimentos sociais, enfim. Então eu comecei a aumentar ainda mais o meu interesse por essa questão. E como eu também tinha interesse em fazer pesquisas nessa área, eu acabei ingressando no mestrado em Ciências Sociais na Unesp de Marília. E assim que eu tive o contato mais aprofundado, eu acabei me apaixonando por isso. E a partir do momento em que eu consegui me dedicar exclusivamente à carreira acadêmica, eu aposentei o paletó e a gravata e eu faço o que eu mais gosto, que é lecionar. Então, aí temos duas coisas que a gente pode apontar. Uma, que eu diria, a gente não escolhe para o resto da vida, né? A gente escolhe para aquele momento e aquele momento vai gerar vida, vai gerar vivência que pode, né, muitas vezes, mostrar outros caminhos. E a outra coisa, como orientador profissional,
para jovens, como você falou que você era, a orientação profissional, mesmo com aquela idade, já que eu sou profissional da área, puxar a sardinha para o meu lado, ela poderia ajudar, né? Ela ajuda não só jovens que têm dúvidas, mas até jovens que têm certeza, para avaliar essa certeza, para que possa fazer escolhas mais consistentes. Não estou falando que você errou, não. Quer dizer, é um caminho que vai acontecer. Vou pegar o meu caso, eu escolhi pedagogia para trabalhar com crianças e fiz pouco isso na vida, né? Quer dizer, aí trabalhei muito com adultos e com jovens, né? Voltando ao cientista político, isso foi um detalhe, um parênteses. Voltando à ciência política, né? Sem ser professor, agora vamos tirar, né, o professor que ganha como professor. Dá para viver disso? Dá para viver. Sem ser o professor, estou falando agora. Sim, pode-se trabalhar como um profissional liberal. Sim. Em abrir uma empresa de consultoria, por exemplo. Mas isso depende sempre da possibilidade de encontrar clientes que possam remunerá-lo pelo serviço prestado, né? Na área dos negócios, da empresa, ele tem chance de assessorar um staff de gestão? Tem, pode. Na área política? Pode ser, por exemplo, um cientista político que trabalha num instituto de pesquisa. Ou na Fiesp, aqui em São Paulo? Sim, pode ser. Ou pode ser num sindicato patronal ou de trabalhadores, associação comercial, federação de banco, indústria, sindicato de trabalhadores, né? Pode prestar consultoria para um partido político, para um prefeito, né? Tenho colegas de profissão, inclusive, que vivem exclusivamente de trabalho de consultoria, né? Então, trabalham com prefeitos de determinados municípios, fazem estudos, por exemplo, a prefeitura encomenda pesquisas qualitativas e o cientista político faz uma análise e um relatório daquilo que é apresentado. Mas o que seria isso? A tendência política da população de uma cidade, é isso? Não. Sim, avaliação de governo, por exemplo. Então, seria, né, uma forma de auxiliar a identificar, por exemplo, eventuais problemas da comunicação com seus eleitores. Então, o cientista político pode trabalhar com isso, sem dúvida. E ele também assessora para planejamento estratégico, por exemplo? Sim, pode, assim como outros. Sim. Assim como um cientista político pode fazer esse assessoramento, pode ser um engenheiro, um sociólogo. Então, tem vários profissionais que podem atuar e o cientista político, nesse caso que você mencionou, é um deles, dos profissionais. Quer dizer, você avalia, então, voltando a um aspecto que você falou, que era uma ciência que deveria ser ensinada para todas as pessoas. Deveria ser trabalhada na escola com todas as pessoas. Eu entendo, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Discute-se muito agora no Brasil a reforma política. Então isso está na boca de todas as pessoas. Eu sou a favor da reforma política porque não dá para manter as coisas do jeito que elas estão. Ok. O que seria a reforma política? Por exemplo, o voto. Qual a diferença entre o voto proporcional em lista aberta e o voto distrital ou majoritário? Explique para mim as vantagens e as desvantagens de cada um desses sistemas. Então, quando a gente conversa com a maioria das pessoas, tem dificuldade de entender como que funciona. Como explicar para um eleitor que o seu candidato, que teve mais votos que um candidato do partido adversário, não foi eleito e o outro foi? Como não ser enganado? Será que o presidente da República ele pode prometer coisas que não estão no seu rol de atribuições, na sua esfera de competências? Então, quer dizer, entender exatamente como funciona o processo político. O que é parlamentarismo. E também até explicar realmente... Monarquia até que tem. Exato. Tem então, as pessoas costumam utilizar conhecimentos de uma maneira completamente equivocada. Não sabe... É importante entender a diferença entre
capitalismo, liberalismo, social-democracia, socialismo, comunismo. Na última campanha, a acusação era: o Brasil é socialista, vamos torná-lo não socialista. Exatamente. Porque um absurdo, né? E até, exato, e até mesmo entender, né, a importância de se respeitar os direitos humanos, os direitos das minorias, a democracia, a liberdade de manifestação do pensamento, evitando o discurso de ódio, como muitos políticos que tiveram bom desempenho na última eleição conseguiram, enfim. Então, trata-se de um trabalho de conscientização política. Explicar para as pessoas, enfim, o que foi a ditadura militar. A gente também trabalha com a história, né, que é uma das áreas também que nós estudamos, na história da política, dos regimes políticos, por exemplo. Então, se alguém soubesse, conhecesse realmente o que foi aquela experiência nefasta da ditadura militar, com prisões arbitrárias, tortura, execução sumária, ocultação de cadáveres, cassação de direitos políticos e mandatos parlamentares, censura à imprensa, né? Jamais alguém poderia dizer que na ditadura era melhor do que hoje. Então, quer dizer, o conhecimento sobre a política é extremamente importante até mesmo para a formação da cidadania, do respeito ao próximo, enfim. Né? Então, seria exatamente isso que falta. Né? Muito bem, eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.